Boa noite, gente. Vamos dar início a mais uma aula de cálculo numérico, né? Bom, aqui no estado de Roraima tivemos um pequeno problema em relação à internet, tá? E infelizmente não tive como fazer a aula ao vivo, então a opção agora é gravar e disponibilizar para a turma posteriormente. Bom, na aula passada nós vimos como fazer interpolação linear, tá? A aula de hoje nós vamos ver como fazer a interpolação quadrática e a interpolação de Lagrange. Bom, primeiramente, falamos aqui da interpolação quadrática. Bom, o desenvolvimento da interpolação quadrática ela é bem similar à da interpolação linear. A diferença é que aqui nós vamos trabalhar com polinômio de grau 2, tá? Então, seja, certo, f de AB em R, tá? Uma função contínua, uma função contínua, só um instante aqui, e de fazer o seguinte, e derivável derivável não, vamos botar aqui com existência da derivada de ordem 3. Isso garante a existência da derivada de ordem 3, tá? Dentro desse intervalo aberto. Aliás, sejam. Então, seja que x0, x1, x2, tá? Uma partição do intervalo AB. Neste caso, o polinômio P, certo? Possui grau 2, tá? Isto é, P é da forma deixa eu botar aqui de azul, P de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Denotemos por P2, tá? O polinômio P de grau 2. Bom, e se por acaso for de grau 3, vai ser P3, de grau 4, P4, de grau N, PN, e assim por diante, tá? P2 de x é uma função polinomial quadrática.
cujo gráfico é uma parábola. É a função quadrática, tá? Para determinar o polinômio interpolador de grau 2 é necessário conhecer certo 3 pontos da função f. Nesse caso, nós vamos pegar aqui x0, y0, x1, y1, certo? E x2, y2. Lembrando que o f de xi, certo? É o yi, tá? Bom, daí você tem essa seguinte matriz aqui. Você tem a x0 ao quadrado mais b de x0 mais c igual a y0. Tá? Aí você tem a x1 ao quadrado mais bx1 mais c igual a y1. x2 ao quadrado mais bx2 mais c igual a y2. Então, o que acontece? A gente vai chamar esse sistema aqui de estrela. Se você prestar atenção, ele vai ser um sistema linear, certo? Onde as variáveis são A, B e C. Então, a matriz, né? Dessa forma, a matriz, certo? Do sistema estrela, certo? É dada por. Então a matriz é dada por esse camarada aqui, que chama a matriz dos coeficientes, tá? É x0 ao quadrado, x0, 1. x1 ao quadrado, x1 e 1. x2 ao quadrado, x2 e 1. Certo? Bom, se você observar, essa matriz ela é uma matriz de Vandermonde. Então, certo? Vou escrever aqui, observe que M é uma matriz de Vandermonde. O que é que a gente ganha com isso? A matriz de Vandermonde é o seguinte: você tem a primeira coluna sendo a unitária, a segunda coluna, certo? Valores, digamos, entre aspas, aleatórios, e a segunda coluna é como se fosse a primeira, cada elemento elevado ao quadrado, tá? Isso no geral você iria elevando ao cubo, a quarta, a quinta e assim por diante, certo? Qual é a vantagem dessa matriz? A vantagem é que ela tendo esse formato, o determinante ela fica mais fácil de calcular. Então, certo? O determinante da matriz M é dada por isso aqui. É x1 menos x0, certo? x2 menos x0, certo? E, x2 menos x1, tá? Ao que observe, como os pontos são distintos, certo? Pela definição da partição,
Então, como são dois valores distintos, então você percebe que esse determinante ele é não nulo, tá? Então, né, como os pontos x0, x1 e x2 são distintos, então o determinante de M é diferente de zero, tá? Bom, da mesma forma do linear, certo? O quadrático também vai ter um erro de truncamento. A ideia da construção da função erro é a mesma ideia, certo, da linear. Só que aqui você vai aumentar uma variável, certo? Então, erro de truncamento. Bom, como não? Com metodologia similar, similar ao método linear, obtém-se, certo? A função erro de truncamento que ela é o seguinte: o erro de truncamento aqui vai ser x menos x0. Aqui a diferença do linear para o quadrático é que você vai acrescentar uma variável a mais. E aqui vai ficar x menos x1, tá? E x menos x2. Multiplicado. Aí no lugar de você ter uma derivada segunda, aqui você vai ter uma derivada terceira, tá? E aqui vai ter um 3 fatorial, tá? Com se pertencente a entre x0 e x2 aberto, tá? Bom, fazer aqui um exemplo. O exemplo que diz o seguinte: determinar o valor aproximado de f e o erro de truncamento associado. Pela aplicação de interpolação quadrática. No cálculo deste valor, usando valores tabelados da função f de x. Deixa eu botar essa. Não vai caber aqui não.
Então, vamos botar aqui embaixo. F de x igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Trabalhar com duas casas decimais. Bom, então aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui a tabela, certo? A primeira coluna vai ser os índices is, tá? A segunda coluna vai ser os xi e a terceira vai ser os yi, tá? Bom, então os valores aqui vai ser, deixa eu escrever aqui. Aqui vai ser 0, 1, 2. Aqui vai ser 0,5, 0,25, 0,3, 0,49, 0,1, 0,81. Tá? Bom, então o que é que acontece? Nós vamos pegar esses valores e jogar dentro desse sistema aqui, ó. Tá no sistema estrela. Então, fazendo isso, o que é que a gente vai obter? Certo? Então, primeiro, letra A é o cálculo do polinômio interpolador P2 de x. Letra B, cálculo do erro de truncamento. Bom, então bora lá. Item A. Deixa eu mudar aqui de cor. Vou botar aqui um roxinho. Resposta do item A. Bom, o que acontece? A gente já tem, certo, a tabelinha, certo? Então aqui, baseado nesses valores aqui, certo? Eu vou dar uma... Baseado nesses valores dessa tabela, a gente vai jogar dentro dessa função aqui, tá? E vai obter o sistema, que nesse caso aqui seria esse sistema aqui, ó, tá? Esse sistema aqui. Bom, fazendo isso, o que acontece? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 0,25, que esse aqui na verdade é o x0 ao quadrado, tá? Esse aqui é o x0 ao quadrado A mais 0,5, que é o próprio xb, certo? Mais c igual a 0,25. Tá? Aí a segunda fica 0,09. Esse aqui é o que? Esse aqui é o 0,3 ao quadrado. A mais 0,3b mais c igual a 0,49. E o de baixo é 0,1 ao quadrado, que dá 0,01a mais 0,1b mais c igual a 0,81. Tá? Então, quando vocês resolver esse sistema, né? Resolvendo o sistema, nesse caso aqui eu vou chamar de sistema I,
obtemos, então aqui nesse caso aqui o A vai ser 1.00, o B vai ser menos 2.00 e o C vai ser 1.00, tá? Então, o que que a gente então com isso, nós vamos pegar esses valores que estão aqui, certo? E substituir, certo, no polinômio, cadê ele? Nesse polinômio aqui de grau 2. Então, quando eu substituir aqui o valorzinho de A, B e C, eu vou ter justamente o polinômio interpolador de grau 2, tá? Então, logo, o P2 de x, que é o polinômio interpolador, vai ser quem? É x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? Aí essa questão aqui, o item, ele pede para calcular o f de 0.2 aproximado, né? E o seu erro de truncamento. Então, P, nesse caso aqui, o P2 de 0.2 vai ser 0.64, tá? Bom, aí o erro de truncamento, o que vocês vão ter que fazer? Bom, primeiro, esse aqui é o item A, né? Aqui fechou o item A. Vou fazer aqui resposta do item B. Resposta do item A. Resposta do item B. Deixa eu dar uma destacadinha aqui nesse. Resposta do item A. Resposta do item B. Pronto. Então, voltando aqui para o item B, ele pede para encontrar o erro de truncamento. E nós vimos aqui que o erro de truncamento ele é dado por essa equaçãozinha aqui. Opa! Tá? Então, o que acontece? Para encontrar essa expressão, o que a gente só precisa da derivada terceira. Tá? Então, vamos pegar aqui a função. Vamos pegar aqui a função. Tem a função f aqui? Tem. Bom, a função f, então vamos calcular aqui as derivadas. Então, a f de x, tá, ela é, nesse caso aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. X ao quadrado menos 2x mais 1. Então, quando eu calculo f' de x, então vai dar o quê? Vai dar 2x menos 2. Quando eu calcular f duas linhas de x, isso aqui vai me dar 2. E quando eu calcular f três linhas de x, isso aqui vai me dar 0. Isso aqui para tudo x real, tá? Então o que é que acontece? Daí o erro de truncamento é dado. Na verdade é a função erro, né? Pô, aí você vem erro de truncamento x menos x0, x menos x1, x menos x2 multiplicado pela derivada terceira de xi sobre 3 fatorial. Só que aqui vai dar de xi sobre 3 fatorial. Só que isso aqui, tá? Isso aqui é zero para qualquer cara que você pegar. Então o que acontece? Então, no lugar disso aqui, você vai botar. Isso aqui vai dar zero, certo? Então o que acontece? O erro de truncamento aqui vai ser zero para todo x na reta, tá? Então isso aqui conclui essa parte desse exemplo, beleza? Bom, então agora vamos para
a parte de interpolação de Lagrange. Bom, tem uns exercícios aqui que depois eu vou passar para vocês, certo? Sobre essa parte de interpolação quadrática. Bom, agora vamos para a interpolação de Lagrange. Interpolação de Lagrange. Bom, primeiramente vamos pegar, certo, a teoria generalizada. Então vamos lá. Seja f de AB em R, certo? Uma função contínua. N derivável. E seja Q como sendo A, x0, x1, x2, xn, certo? Uma partição do intervalo AB, tá? Beleza? Bom, como que possui n mais 1 elementos, tá? Então, o polinômio interpolador Pn, tá? Possui grau n. Dessa forma, então o que acontece? O Pn de x, né, que é o polinômio interpolador, ele vai ser o somatório de I variando de 0 a n de AI xi, que na verdade isso é o que? A0 mais A1x elevado a 1 mais tchan tchan tchan, aí vai até a n xn, tá? Beleza? Então, tendo n mais 1 pontos. Então, esses pontos vão ser o quê? x0, y0, x1, y1, tchan, 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 xn, yn, obtém-se o sistema vamos lá, ANX0N mais ANX0N menos 1, certo? Tchan, 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 A1x0
tá? Igual a, não, mais A0 igual a Y0. Aí vem tchan, 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 a n, xn elevado a n, mais a n, xn elevado a n menos 1, tá? Tchan, tchan, tchan. Aqui a1 xn mais, opa, desculpa, aqui é a n. Oh, peraí, é o mesmo. Aqui mais a0 igual a yn. Não, desculpa, aqui não precisa. Peraí. Tá certo, é isso mesmo. Tchan, tchan, tchan. Pronto, aí você obtém esse sistema aqui que eu vou chamar ele de 2 estrelas, tá? Vocês obtêm esse sistemazinho aí. Aí o que acontece? Se vocês calcularem, então, a matriz do sistema estrela-estrela é dada por... Você vê que até agora a metodologia ela é bem parecida com uma forma linear e a forma quadrática, só que aqui está numa forma n qualquer, tá? Então a matriz aqui vai ser o seguinte. Isso é uma matrizona maceta. Então vai ficar x0 elevado a n, x0 n menos 1, tchan, 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 x0, 1, tchan, 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 xn elevado a n, xn elevado a n menos 1, tchan, 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 xn, pronto. Tá? Então, o que acontece? Ela é uma matriz de Waldemar, certo? Só que de n por n. Então, só que aqui o que acontece? Observe que M é uma matriz de Vandermonde. Então, o que acontece? O determinante de M vai ser o que? Vai ser o produtório, certo? Quando I maior do que J, J valendo de 1 a N, de xi menos xj. Tá? E aqui é o seguinte, mesma análise similar, certo, ao caso quadrático. Só que aqui você está num polônimo de grau n. Certo? Então, como xi é diferente de xj, certo? Para I diferente de j, certo? Então, o determinante de M é diferente de 0, tá? E esse polinômio ele é único, belezinha? Então vamos fazer aqui um exemplo, certo? Fazer aqui um exemplo. Sejam x0 igual a 1, x1 igual a 0, x2 igual a 3 e x3 igual a 2, tá? Na verdade, a partição ela é organizada do menor para o maior, tá? Mas aqui nessa parte teórica essa organização ela é irrelevante, tá? Então bora lá.
Então o que é que acontece? Com isso, determine, falta enunciar aqui, né? Determine esse produtório aqui. Nesse caso aqui, N3 de xi menos cj. Tá? Então aqui vai ser o seguinte. O produtório, certo, de I maior do que J, variando até 3, xi menos xj, isso aqui vai ser igual a quem? Bom, o J você começa, tá? A partir do zero. Então você vai fazer o seguinte. Então, como você está começando o J do zero, então como I é maior do que J, então você tem que começar o I com 1. Então aqui vai ficar x1 menos x0. Tá? Aqui e agora o seguinte. X, novamente o x0, tá? Menos o x2. Bom, como não tem mais possibilidades agora para o j sendo 0, aí você aumenta o j para sendo 1. Tá? Então, como o j é 1, então o x tem que ser 2. Então vai ficar x2 menos x1. Ah, ainda tem um x3, né? Faltou o x3. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu botar esse produtor um pouco mais para trás. Pronto. Esse aqui foi para j igual a 0. Tá? Essas duas parcelinhas aqui, tá? Essa aqui foi para j. Essa aqui foi para j igual a 0. Então, quando tu pega j igual a 0, você primeiro bota para variar o j. Então, o i ele tem que ser sempre maior do que o j. Então, se eu peguei j igual a 0, eu tenho que pegar i igual a 1, igual a 2 e igual a 3. Tá? Então, nesse caso aqui, faltou o x3 menos o x0. Tá? Isso aqui são produtos. Então, eu vou continuar aqui embaixo, porque senão não vai caber. São vezes, certo? Vezes. É como se esse camarada aqui tivesse aqui na frente, tá? Só para deixar claro. Então, agora eu vou pegar j como sendo 1. Se eu vou pegar j como sendo 1, certo? Então, quais são as opções para o i? É 2 e 3. Então, aqui vai ser x2, certo? x3 menos x1. Pronto. Aí eu fechei agora com j igual a 1. Agora eu pego j igual a 2. Se eu pego j igual a 2, só vai sobrar o quê? Se eu pego j igual a 2, só vai sobrar quem? x3. Porque um tem que ser diferente do outro, né? Então, x3 menos x2. Então, aqui acabou o produtório. Tá? Agora, vamos substituir. Então, quem é x1? Aqui. x1 é 0. Então, aqui vai ficar 0 menos x1. Não, x1 menos x0. Então, aqui 0 menos 1. Tá? O segundo, x2 menos x0. x2 está aqui menos x0. 3 menos 1. Na verdade, acho que acontece esse resultado direto. Esse primeiro aqui dá menos 1. Tá? Fazer o seguinte, acho que fica mais fácil de acompanhar. Vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui dá menos 1, certo? Esse primeiro camarada aqui, tá? Esse aqui dá menos 1. Agora vamos ver esse aqui, x2 menos x0. x2 menos x0, 3 menos 1, 2. Esse aqui é um 2. Agora x3 menos x0. x3 menos x0 dá 1. Tá? x2 menos x1. x2 menos x1 dá 3. Tá? x3 menos x1. x3 menos x1 dá 2. x3 menos x1.
Agora x3 menos x2. x3 menos x2 dá menos 1. Então, fazendo essas contas aqui, vai ficar o quê? Aqui em cima dá menos 2. Aqui embaixo dá menos 6. Então, menos 2 com menos 6 dá 12. Tá? Então, esse produtor aqui dá 12. Tá? Belezinha? Bom, agora vamos para a equação de Lagrange. Bom, a equação de Lagrange, certo? A equação de Lagrange é dada pela expressão, ela vai ter a seguinte, cara, então, o polinômio ele vai ficar com essa cara aqui, somatório variando de 0 a n yi, é multiplicado, aí tem um produtório de j igual a 0, j diferente de i, certo, até n. Aí você vem aqui, você tem um x menos xi, certo? Você tem aqui xi menos xj, tá? Gente, as contas para chegar nesse polinômio de Lagrange, certo? Chegar nessa equação de Lagrange, ela tá no livro, certo? Eu só não vou fazer essas contas porque eu estou fazendo uma aula, né, uma aula rápida, tá? Então, mas tem as contas aqui. Se você for no livro do Leônidas Conceição Barroso, certo? Esse livrozinho aqui de cálculo numérico, certo? Aqui os autores, deixa eu dar uma destacadazinha aqui. Deixa eu fazer aqui um negócio rapidinho, que fica mais fácil. Pronto, eu fiquei com a tela cheia. Cálculo numérico. Ele é um livro bem antigo, cálculo numérico com aplicações, tá? Aqui, se você olhar aqui os autores, certo? Na página, você vai encontrar as contas desse polinômio, certo? Na página 166, tá? Na página 166 você encontra essas contas aí, tá? Belezinha? Aí você chega justamente a esse polinômio aí. Vamos fazer um exemplo aqui para fixar como trabalhar com esse polinômio, tá? Exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu copiar primeiro. Determinar letra A, o polinômio de interpolação de Lagrange para a função conhecida pelos pontos
tabelados abaixo. Então, vamos escrever aqui os pontos. Aqui é o índice I, aqui é o XI, aqui é o YI. Certo? Então aqui vai ser 0, 1, 2, 3. Aqui 0.0, 0.2, 0.4, 0.5. O YI vai ser 0.000, 2.008, 4.064, 5.125. Tá? E a letra B, certo? É calcular P de 0.3. Então vamos lá. Então, resposta do item A. Bom, o P de 3 de X, certo? É o produtório, vamos voltar aqui, é o somatório, na verdade, de I variando de 0 a 3, tá? Aí aqui vem YI. Aí você vê um produtório aqui de J igual a 0 e I diferente de J até 3. Certo? Aí fica um negócio bem cabuloso. Isso aqui vai ser X menos XI. E embaixo XI menos XJ. XI menos XJ. Então aí aqui você, pela escrita, você percebe a importância, certo, do determinante ser não nulo. Bom, aí aqui é o seguinte. Aí abrindo o polinômio, vou botar aqui P de... Vamos escrever aqui P3 de X. Vamos pegar aqui o I sendo zero. Então o I sendo zero, tá? O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai ficar Y0, tá? Aí aqui você vai ter um produtório aqui dentro, certo? Então aqui dentro vai ser o seguinte, você vai ter 3 parcelas. Então você pega o J como sendo 0, tá? Então aqui vai ser o seguinte, 1, 2, 3. Bom, como J é 0, então aqui vai ser x1 menos x0, x2 menos x0, tá? E x3 menos x0, tá? Aí aqui em cima, vai ser o que? X menos x. Só que aqui o índice ele é diferente o índice I, ele é diferente de J. Como J está sendo 0, então aqui você começa do 1. X1 menos x2, x3. Essa aqui ainda é a primeira parcela do somatório, né? Mais y1, aí vem a segunda parcela agora. Tá? Bom, aqui o J, certo? Desculpa, o I. Gente, desculpa lá. Não, o I tá... Não, peraí. Não, deixa eu fazer de novo aqui, porque esse negócio aqui, se não fizer com calma...
Pronto, aí está certo. O primeiro índice aí é I sendo 0. Tá? Aqui você tem um produtório. Aí você tem um produtório de 3 camaradas. Então, como I é 0, então aqui é x0, x0, x0. Esse x0 ele vem daqui, ó. Você está pegando xi. Aí na parte de cima, tá? Aí você tem um produtório. Aí aqui é o seguinte, nesse produtório você vai ter o seguinte, o J variando, tá? Só que o J não pode ser I. Então, como o I já está sendo 0, tá? Então o J só pode ser quem? X1, X2, X3, tá? Agora aqui para cima, aqui esse X ele não muda. Agora vamos ver o índice no produtório. O índice no produtório ele não pode ser o J, tá? Então o que acontece? Então aqui, como o J é 0, no produtório o J é 0, tá? Então o que é que acontece aqui? Aqui vai ficar x1, x2, x3, tá? Agora vamos para a segunda parcela, quando é y1. Produtório novamente de 3 termos. Bom, nesse caso, o i está sendo 1, certo? Então aqui vai ficar x1, x1, x1. Ô, gente, isso aqui tá... Desculpa, isso aqui tá errado. Vamos voltar aqui. Esse produto, por isso que estava ficando estranho. Isso aqui é um J. Isso aqui é um J. Não, vamos fazer de novo, porque senão... Isso aqui tem que entender direitinho como abrir esse produtório direitinho aí, tá? Então vamos lá de novo. Aqui vai ser... O i está sendo 0, então é y0, certo? É aqui o produtório de 3. Tá? Aí onde tiver xi, aí fica x0. Então aqui é x0, x0, x0. Aí vem a variação do j, certo? Aí o j vai variando o que? x1, x2, x3, tá? Aí aqui o x está fixo, né? Porque em relação ao produtório. Aí aqui, como é a variação J, então o J está variando de 1, 2 e 3. Então aqui é x1, x2, x3, tá? Pronto, aí agora fechou. Aí você vem para a segunda parcela, que é quando i é igual a 1. Então, 3 parcelas novamente. Então, como i é igual a 1, então aqui é x1, certo? x1, x1. Pam, pam, pam. Pronto, agora a variação do j. Então aqui vai ser o que? X0, X2 e X3. Lembrando aqui que o I, certo, é sempre diferente de J. Bom, aqui em cima vai ficar o que? É X menos X1. Desculpa, volta. Aqui o índice J, certo? Ele vai ser o que? A variação do J. Então aqui I é diferente de J. Como o I não pode ser J, então aqui é X e X0.
x menos x2, x menos x3, certo? Então aqui y2. Então y2, nesse caso o i está sendo 2. Então aqui x2, x2, x2. Então aqui é x0, x1, x3. Então aqui é x menos x0, x menos x1, x menos x3, tá? E a terceira parcela, um produtório de 3, aqui vai ser x, x3, 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 que é a variação do i. Agora vamos para o do j, aqui vai ser x1, ou desculpa, x0, x1, x2. Aqui x menos x0, x menos x1, x menos x2, tá? Só que quando você fizer essas contas, tá? O que é que vocês vão obter? É que você fazendo todas essas contaradas aí no braço, você vai obter que P3 de x, tá? Ele vai ser o seguinte. Ele vai ser x ao cubo mais 10x. E quando... Isso aqui é o item A. Certo? O polinômio vai ser esse camarada aqui. E o item B... Ele pede só... P de 0,3, né? É o P de 3, 0,3. Aí quando você faz as contas, certo? Vai dar 3,27. Beleza? Agora vamos ver o erro de truncamento aí para esse camarada. Bom, a construção ela é baseada nos casos... o caso linear e o caso quadrático, tá? Quando você faz para n, né, para o polinômio de grau n, o que você vai obter? Você vai obter isso aqui. A função erro de truncamento vai ser x menos x0, x menos x1, certo? X menos xn, certo? Vezes... Aí você tem a derivada de n mais 1, certo? De xi, certo? Aí você tem n mais 1 fatorial aqui. N mais 1 fatorial, tá? Você vê que é a mesma do... Pera aí, gente, saiu aqui a tela. Rapidinho, deixa eu ver se eu volto ela aqui. Pronto. Você vê que o erro de truncamento é a mesma expressão para linear e para quadrática, só que aqui está generalizado, certo? Bom, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, tá?
eu dei uma meio que... Teve muitas contas que eu pulei, por exemplo, até a conta aqui da... Mas se bem que é análoga ao caso... Se você entendeu o caso quadrático e o caso linear, a metodologia para encontrar essa função erro aqui ela é a mesma, tá? Então, encontrar o polinômio de Lagrange aqui, certo? É baseado justamente em calcular produtórios e somatórios, tá? Então, gente, eu vou encerrar aqui a aula, tá? Já vou disponibilizar aqui para vocês. Aí eu fiz ela de forma rápida, tá? Para não ter uma reposição da aula de agora do dia 29, né? Devido a esse problema que teve na internet. Beleza, gente? Então um abraço aí, a gente se vê na quarta-feira. Fui.